Olá, eu sou a professora Patrícia Peck, advogada especialista em direito digital, e vou tratar com você de um assunto extremamente atual, que é a transformação digital pela qual passamos e como estão as novas regulamentações. O direito digital vem evoluindo como sendo um upgrade do próprio direito, uma evolução que as regras jurídicas estão se adaptando para conseguir atender às expectativas sociais e econômicas de uma sociedade que está passando não apenas por uma transição do modelo de negócios, do modelo de riqueza, mas da forma como pessoas e instituições se relacionam e muitas vezes trazendo até a disrupção. E a partir daí, esse direito que emerge é um direito já pensado para uma sociedade digital, de economia digital, de relações digitais, portanto, o direito digital. Podemos fazer dentro de um timeline, dentro de uma visão evolutiva, de que esse direito digital veio desde os anos 80, ali, evoluindo do direito da computação, que seria aquele direito relacionado à proteção de software, chamado Computer Law, lá dos anos 80. Ele consegue, nos anos 90, abraçar toda uma questão do avanço da internet, pensando que essa internet seria um espaço cibernético, por isso, na época, muitos cunharam o termo de direito cibernético, que seria desse outro espaço de vida paralela à realidade presente, ou seja, seria uma realidade virtual. E dos anos 2000 para cá, ele passou a ter essa terminologia de direito digital, já se concretizando numa sociedade uníssona, íntegra, em que não tem como separar a regra de um mundo presencial e de um mundo virtual, que tudo é um mundo só, e que então esse conjunto de leis deveria sim abarcar os valores que essa sociedade enxerga e quer proteger, pensando a sua sustentabilidade. E, nesse sentido, é muito interessante observar que, devido a todos os avanços que a tecnologia tem trazido, as questões que vêm sendo provocadas para uma visão nova do direito vão desde o modelo de identidade, como que eu identifico as pessoas, como eu determino uma autoria, o modelo de testemunha. Quem pode ser testemunha de um fato? Será que só uma pessoa testemunha fatos? Os animais testemunham fatos? As coisas podem testemunhar fatos? As máquinas podem testemunhar? E os robôs? Que é onde nós estamos chegando agora nesse salto que vai alcançar já uma distância maior de um direito que quer pensar a inteligência artificial. Então, a gente começa num direito digital que planta sua semente inicial lá na questão da discussão da proteção de software, como eu disse, e que alcança agora já um avanço de pensamento, enxergando uma sociedade de internet das coisas, de cidades inteligentes, que são as smart cities, e do uso dos robôs para todos os lados. E aí isso fez, nessa janela de tempo, praticamente uns 40 anos de debate, em que a própria soberania começou a ser repensada, onde que vai a jurisdição de cada um dos países, e aí passou-se a se entender que vivemos uma livre economia dos dados, uma livre circulação dos dados, que os dados são a grande riqueza da sociedade da informação, e com isso surgiram as regulamentações novas, cujo foco é a proteção do dado pessoal. Ou seja, se esse é o grande modelo de riqueza e se torna esse eixo central dos modelos de negócios, portanto, cabe ao regulador, pensando um Estado que intervém na economia no sentido do equilíbrio, de trazer um balance para situações que podem estar em desequilíbrio, para a proteção de cidadão, de consumidor e para a proteção de concorrência. Como diz o professor Hilt, do Instituto Max Planck de Munique, nesse momento que cabe criar uma regulamentação, para que ela traga essa harmonia das forças mercadológicas quando elas estão tendendo a algum desequilíbrio.
Nós vimos um grande avanço também, um salto muito grande de importância da governança dos contratos. Ou seja, a sociedade digital passou a valorizar muito mais a importância dos contratos nas relações, visto que eles conseguem trazer para uma dinâmica mais próxima daquela prática do dia a dia o que está combinado das regras, das obrigações e das responsabilidades. No entanto, para algumas situações, o contrato apenas não basta, porque a gente está vivendo uma sociedade que está muito conectada, que eu posso estar hoje aqui e estar numa relação que gera até uma responsabilidade solidária com alguém que está do outro lado do planeta, porque vivemos relações em rede. E essa rede que conecta pessoas e empresas, em algum momento naqueles fluxos de dados, pode ir gerando conexões que geram responsabilidade. Então, aí, de novo, vem, né, uma visão de que as regulamentações que estão surgindo, elas passam a trazer no seu bojo uma referência de clausulado, ou seja, chegando ao ponto de recomendar que cláusulas tem que ter nesses contratos. Então, só para a gente fazer uma fotografia do panorama do que estamos vivendo, esse direito digital, ele tem por premissa a liberdade das relações, o fiel da balança é a transparência, de um lado está pendendo a proteção da privacidade do indivíduo, pensado ali como um dos itens mais importantes no rol dos direitos fundamentais do homem, né, ali na proteção dos direitos humanos, e do outro lado da balança está pendendo a proteção da segurança nas relações, porque é uma sociedade hoje também que tem sofrido com as ameaças do crime digital, né, nesse livre fluxo de dados, bens e serviços, numa sociedade conectada em que a internet se tornou a maior rua do planeta. Logicamente, não existem apenas pessoas de boa fé, e aí aqueles que estão de má fé acabam gerando um grande dano a todos os demais presentes nessa rede. Então, a partir desse panorama, né, dessa fotografia, surgiram regulamentações de proteção de dados pessoais, regulamentações sobre segurança cibernética, sobre regras de cloud, de uso de nuvem, de cloud computing, entre outras que vão cada vez mais buscar uma recomendação de melhores práticas com itens de controles técnicos para determinar um controle, uma governança no sentido de que aquela prática de negócios está seguindo um parâmetro ético e de transparência. Então, olha que interessante, né? Nós hoje, quando buscamos a origem dos institutos do direito, chegamos lá na filosofia. Muitas vezes estamos sim buscando, até nas questões relacionadas a combate de corrupção, integridade, toda uma origem, né, de questões relacionadas à ética. A ética na família, a ética nos negócios, a ética empresarial, e agora a gente vive a questão da ética dos dados. Esse modelo novo de data ethics passa a ser o drive, passa a ser o fiel condutor das relações. Desse modo, o que se vê é que a empresa que consegue demonstrar que está orientada nessa cartilha, que tem as melhores práticas de governança pautada na ética e na transparência, respeitando direitos humanos, que é a privacidade, e garantindo segurança de dados, ela é uma empresa cuja marca vai valorizar ao longo do tempo, porque ela está dentro da sustentabilidade da sociedade digital, do para onde vamos para os próximos anos. Já por outro lado, a empresa que não consegue demonstrar que atende a essa cartilha, ela já sofre o que chamaríamos de um compliance reputacional. Mais do que dizer que se está na lei ou não está na lei, né, se tem alguma coisa que ela atende ou ela não atende, é o efeito que você tem sobre aquela marca de dizer: não vou confiar mais, depositar meus dados junto àquela empresa, porque vai que ela não usa a informação conforme combinado, pactuado, vai que minha informação vaza a partir dali. Então, isso é muito interessante, porque passamos a vivenciar uma situação
de uma ordem pública internacional digital, porque foi isso que a sociedade digital construiu, com todos muito mais próximos e conectados. Apesar disso, não estamos ainda num nível de tratados internacionais sobre a matéria. Então, as regulamentações de proteção de dados pessoais ainda acontecem país a país. O exemplo regional que se tem é da União Europeia, com a GDPR, né, General Data Protection Regulation, da Europa, mas todas as demais experiências ainda acabam sendo experiências de nacionalizar a visão a respeito daquela regra. Isso significa que traz uma complexidade maior para se aplicar o compliance dentro da sociedade digital. Então, uma única empresa hoje que coloca um aplicativo na internet, que pode ter um usuário de qualquer lugar, qualquer nacionalidade, qualquer residência, já pode estar sujeita, por exemplo, à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais, a Lei Europeia de Proteção de Dados Pessoais e, de repente, dependendo de como é a organização da sua operação, até mesmo alguma regra sobre privacidade e uso de nuvem que esteja vigorando nos Estados Unidos, só para dar um exemplo bem simples do quanto que a gente está alcançando a complexidade nessa questão da governança. E o direito digital foi se tornando um direito simbiótico, híbrido, que traz atributos que são da tradição do direito, num conhecimento mais multidisciplinar de todas as disciplinas, civil, criminal, trabalhista, constitucional, comercial, tributário, ambiental, tudo isso está entrando ali de uma forma transversal de conhecimento no direito digital, mas, por outro lado, também exige conhecimentos mais técnicos, que esse especialista saiba mais a respeito de como funciona uma tecnologia, o que é uma criptografia, o que é fazer uma função hash, o que é o blockchain, o que significa eu realizar, por exemplo, uma emissão de um título dentro de um blockchain, né? O que são as criptomoedas, né? O que significa um fator duplo de autenticação, como eu capturo uma evidência digital que está num celular, como que eu pergunto para uma testemunha máquina o que foi que aconteceu. Então, dá para perceber que a formação desse profissional que atua com o direito digital passa a exigir que ele seja também alguém que busque um conhecimento mais eclético, mais diferenciado. Às vezes ele vai colher alguma referência na escola de negócios, aprender sobre gestão de risco, colher referências na escola de comunicação, saber como é que funcionam canais digitais de comunicação, referências na escola de tecnologia, né? O que é um algoritmo inteligente, o que significa machine learning, né? Tudo isso que nós estamos vivenciando hoje. E é lógico colher dos próprios fundamentos bases do direito, que aí vem a escola jurídica, que tanto pode ser legalista, como pode ser também uma escola consumerista. O que se vê hoje é que o direito digital acaba sendo um direito que busca muito mais a aplicação de soft law, não apenas hard law. Então, os manuais, cartilhas, guias de conduta, coisas que são elaboradas até por associações de recomendações sobre como agir naquele tipo de caso, tem tido um fortalecimento muito grande porque tem uma capacidade de eficácia no momento presente. O processo legislativo, ele tem uma demora natural na confecção de uma norma que acaba fazendo com que muitas vezes aquela norma já nasça com alguma obsolescência e precise ser revisitada. Então, quando a gente observa isso, é muito interessante falar da GDPR, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais, porque já é um regulamento que tem como proposta harmonizar, unificar o entendimento sobre privacidade e segurança de dados pessoais de 28 Estados-membros, né, sendo então um salto de melhoria no que se tinha no momento anterior, de ter que pensar 28 regras diferentes. Ele consolida ali uma técnica de redação que é filiada, fruto da redação de tratados internacionais, tentando trazer uma assertividade maior para diminuir a margem de interpretação subjetiva que cada um possa dar
para o que está escrito naquele regulamento, traz uma força relacionada à aplicação de lei, trouxe a previsão de uma entidade fiscalizadora central para poder reunir ali a experiência e o conhecimento daquela fiscalização da aplicação de uma legislação nova, até para evitar também que a fiscalização dispersa e difusa gerasse interpretações muito divergentes, ainda mais com aplicações de culturas nacionais distintas, devido aos 28 países. E ele traz ali também uma previsão de ser revisitada a matéria num ciclo de 5 a 7 anos, porque é a curva de amadurecimento e de aprendizado que nós vivenciamos hoje. Então, o que a gente pode dizer é que o direito digital tem algumas temáticas que são extremamente necessárias para toda e qualquer instituição e indivíduo dos dias de hoje. Então, você vai desde uma temática de cidadania digital, né, que uma criança, um adolescente deveria aprender na escola, né, sobre a ética, a postura, como me portar, ter um cuidado para que a sua linguagem, a sua liberdade de expressão não acabe gerando infrações nas mídias digitais, nos comunicadores, né? Temos tido aí muitas situações até de práticas preconceituosas, práticas de bullying e cyberbullying. Então, existe esse lado, né, da educação numa cidadania digital, saber que não se deve dar o dado para qualquer um, que é importante ler antes a regra do jogo, sempre conhecer a política de privacidade de uma empresa, por exemplo. Então, isso faz parte de uma formação de um indivíduo. Quais são seus direitos e deveres digitais, que hoje já tem um termo que chama Digital Rights, né, que é muito interessante. Por outro lado, você tem ali toda uma necessidade de formar todos os especialistas operadores do direito, né? Então, você tem o advogado, o procurador, o delegado, integrantes de polícia, de autoridades, investigadores, e que para o exercício do seu ofício, os próprios magistrados, o legislador, para o exercício do seu ofício, vão precisar ter um aprendizado mais amplo, que não dá apenas para aprender o direito puro, mas vai precisar também ter esse complemento de conhecimentos técnicos e multidisciplinares, como já comentado. Aí você tem uma camada complementar de ter que formar e orientar gestores que hoje vão precisar entender um pouco do que significa o impacto das novas regulamentações, até para que eles possam prever dentro da sua área de atuação, o que ele precisaria fazer sobre aquilo. Então, hoje, um gestor de TI tem que conhecer um pouco sobre isso, um gestor de segurança de informação, um gestor de riscos, um gestor de inovação, um gestor de RH, né? Todos esses gestores, o gestor de marketing, todos esses gestores também passam a ter que aprender alguma coisa de aula de direito digital para que eles possam entender como fica o impacto dessas novas regulamentações na sua atuação. A legislação de proteção de dados pessoais, ela não afeta apenas a informação de consumidor final, ela afeta também o repositório de dados pessoais de funcionários que está guardado dentro das empresas. Então, ela tem esse desfecho, esse desdobramento que é trabalhista. Ela afeta os dados relacionados aos acionistas de uma empresa. Então, nessa temática, alcança uma área de RI, alcança uma parte societária. Então, é muito interessante porque nós estamos, sim, vivendo uma situação que ela é mais complexa. Ela vai exigir das escolas de direito, por exemplo, aplicar laboratório, né? Você tem que colocar algumas soluções técnicas para que aquele aluno viva a experiência em laboratório de poder ver como que funciona usar uma ferramenta tecnológica para coletar uma prova eletrônica, para fazer uma pergunta para testemunha máquina, como é que funciona uma situação de invasão, como é que funciona uma situação de espionagem eletrônica, o que é snifar, né, uma máquina. Todos esses são conceitos muito importantes para a formação daquele que depois vai ter que conduzir justamente a segurança jurídica das relações. Vai escrever o contrato, o parecer, a petição, a decisão judicial, a nova lei, né? Então, todas as regras, esse arcabouço dinâmico da sociedade.
O que nós vemos hoje é que, de fato, é um desafio. Quando você trata em pós-graduação, pode ser uma linha de pesquisa, mas na graduação, provavelmente uma matéria optativa, e é muito importante alcançar essa atualização do direito nas escolas e academias jurídicas. Por quê? Porque já há quem entenda que, do ponto de vista judicial, seria muito importante se criar uma vara especializada, uma câmara especializada para tratar dessas temáticas, né? Assim como se percebe em outras questões muito técnicas, como acontece com o direito ambiental, com um direito mais relacionado à falência, por exemplo, e concordata, o direito digital exige muita atualização. Então, a frequência de ocorrência de casos, que aquele jurista possa focar nessa matéria, ajuda no aumento qualitativo, pela sua experiência, de poder ter decisões melhores. E há um campo muito interessante que o direito digital está trazendo. É o campo das legal techs, do uso da inteligência artificial dentro do próprio direito, a capacidade de fazer uma medição com jurimetria, a capacidade de uma inteligência artificial mais robotizada, usando um big data, conseguir auxiliar o trabalho do advogado ou mesmo de um magistrado para conseguir analisar toda a aplicação daquelas leis, todos os casos concretos já ocorridos e chegar no melhor diagnóstico possível do que esteja acontecendo. Quando a gente observa outros setores, como acontece na medicina, às vezes, por exemplo, para coceira no nariz, você tem a possibilidade disso estar previsto em mais de 100 tipos de doenças, de quadros clínicos, cujo primeiro sinal é coceira no nariz. E se você multiplicar isso pela quantidade de possíveis remédios que você pode utilizar, muitas vezes você disse assim, são 100 possibilidades de doença, com pelo menos 10 tipos de remédio, você já vai para uma matriz de 1000 combinações, né? Esse 10 vezes 100. Então, imagina para o cérebro humano, no momento que atende ali a um cliente, que é um paciente, naquela coceira do nariz, já conseguir fazer uma análise combinatória com 1000 possibilidades de combinação. Então, nós precisamos sim enxergar que esse futuro do direito, ele vai trazer um direito já numa versão 4.0, porque a indústria está 4.0, numa versão já da robotização da sociedade, no sentido do uso de algoritmos inteligentes, de inteligência artificial na contribuição do direito. E aí, de novo, volta o aspecto da discussão da ética. Até onde podemos ir? Então, hoje, há debates desde o uso do dado dentro de um modelo ético, né, que você possa ter essa transparência, essa organização, como também há a discussão do uso do próprio robô em si numa análise robotizada. A lei brasileira, que é a LGPD, como ficou conhecida, Lei de Proteção de Dados Pessoais, tem um artigo, que é o artigo 20, que diz que se uma pessoa passar por um processo de análise robotizado e que gera um resultado, que é um diagnóstico, ela poder ter o direito de solicitar a revisão daquele processo de análise com a participação de uma pessoa natural, ou seja, que um humano faça a verificação do que aconteceu e esclareça para ela. Isso gera impactos, desde a forma hoje como estamos aplicando chatbots, como estamos aplicando os algoritmos para credit score, para processo de seleção com análise de currículos. Então, os desdobramentos e tudo que podemos alcançar são ainda coisas inimagináveis. O campo de trabalho, o campo de atuação do direito digital vem só crescendo. E as regulamentações nesse sentido, elas vêm não só sendo aplicadas no sentido horizontal, que seriam legislações que alcançam a todos, como acontece na legislação de crimes eletrônicos, como foi o Marco Civil da Internet, agora é a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Mas também existe o campo de desenvolvimento das leis verticais, que alcançam apenas um determinado setor, um determinado segmento de mercado.
O que tivemos nessa novidade, por exemplo, recentemente, foi a resolução 4658 do Banco Central, especificamente para falar de que uma instituição financeira ou mesmo uma instituição de pagamentos, como a circular, que depois saiu, precisa ter uma política de segurança cibernética e precisa seguir toda uma lista de cláusulas e melhores práticas para poder usar cloud computing, para usar serviços na nuvem dentro do sistema financeiro. Então dá para perceber que há grande probabilidade de saírem muitas coisas novas. E existe o lado do esperar que lei que vai sair, mas existe o lado do propor qual é a regra que está faltando. Porque conforme a gente avança na transformação digital e na inovação, também está havendo um estímulo para o fomento do ecossistema de startups. Quando olhamos, né, o decreto de transformação digital, a lei de inovação, há aí um campo para se trabalhar com a parceria da iniciativa pública, privada, da parceria das instituições de pesquisa, para se aplicar recursos, até mesmo de renúncia fiscal, para esse desenvolvimento maior tecnológico. E a corrida robótica está a todo vapor. O que se tem visto é que os países que estão liderando as regras relacionadas à indústria 4.0 acabam ditando como é que vai funcionar depois toda a indústria. Então, nós temos observado que tem países que possuem um poderio econômico e uma pujança de inovação muito grande. Tem ali sempre um duelo Estados Unidos com China e com a União Europeia. E os demais estão um pouco no bastidor disso tudo, olhando e percebendo que posição do jogo que eu devo ficar até para harmonizar a minha relação com esses três players estratégicos. Alguns princípios que têm sido muito aplicados dentro do direito digital. Princípios que vêm do direito internacional, porque a internet é internacional por natureza. Então, são princípios esses relacionados a fazer toda uma comparação, a fazer uma aplicação relacionada a uma lei mais favorável, né, aquela aplicação de um lex fori, por exemplo, entre outros. Né. Tem-se visto a necessidade de entender que uma pessoa no seu ciclo de vida pode mudar, né, de situação, então a legislação aplicável vai mudar conforme o indivíduo. Então, o que determina e o que dita a regra relacionada aos dados pessoais é o foco na pessoa, no indivíduo, e não necessariamente no aonde está a empresa, mas aonde foi coletado o dado, da onde é aquele indivíduo. Então, isso é uma observação muito interessante, né, que muitas vezes tem a ver com aquele princípio, como acontece da nacionalidade, né, da regra acompanhar a pessoa onde quer que ela vá e assim por diante. Desafios, né? Seria muito mais fácil se nós estivéssemos dentro de um âmbito já de debate e colaboração internacional dos países. Há quem diga que a liderança das matérias relacionadas a direito digital deveria estar pautada ali dentro das comissões na OMC, na Organização Mundial do Comércio, até por pensar que esses bens hoje digitais são bens de comércio, mesmo os dados são bens de comércio, os bens intelectuais são bens de comércio. Temos alguns desafios que vão desde hoje a proteção da marca digital, até mesmo combater o crime organizado na internet. Uma pessoa que está num país consegue facilmente atacar outros em outro país. Então, essa questão mesmo da colaboração internacional nas defesas, né, na resposta de polícia, na resposta de autoridade, tem sido um grande desafio. Mas a camada que mais precisa de orientação é a população. Dentro de um ciclo de democracia madura, você teria um primeiro estágio, que é a pessoa poder ter o exercício do voto livre. O segundo estágio seria a escolha daquele representante que lhe representa fazer uma lei que esteja condizente com a expectativa dos seus representados, que é uma boa elaboração legislativa condizente com a necessidade que aquela sociedade tem de conseguir trazer respostas para essas expectativas socioeconômicas. O terceiro estágio é educar sobre as leis.
A sociedade civil organizada precisa ser educada, orientada nas regras. Quais são os valores que estamos adotando que todos devem seguir? Não adianta nada ter o voto, fazer a lei e as pessoas depois não receberem uma educação sobre a lei. E o quarto estágio é a fiscalização da lei, com a penalização, com a punição daqueles que não seguem aquela legislação, até para não gerar um desânimo, um desestímulo para aqueles que estão seguindo a legislação. Quando a gente olha que existem 4 estágios dentro de um PDCA, né, de um ciclo ali, de uma democracia madura, há países hoje que estão no primeiro estágio, outros no segundo, já há aqueles que alcançaram até o 4º estágio. Então, uma coisa muito importante que essas novas regulamentações têm previsto é a campanha educativa, a campanha de conscientização, que hoje não basta estar escrito num contrato, não é de qualquer jeito, tem que ser de uma forma simples, uma forma didática, usando recursos de visualização. As pessoas precisam entender o que está sendo feito, negociado, elas precisam não apenas ter dado o seu consentimento simplesmente, mas precisa haver sim um campo de orientação, esse education. Então, vai caber a todas as instituições, no nível público, no nível privado, trabalhar esse education, que tem que começar numa educação base, né, com toda certeza. Os países que estão mais na frente nessa corrida toda são países que estão apostando no trabalho educacional, que estão fomentando a inovação, mas que conseguem gerar uma atuação sustentável baseado em ética, em transparência, em respeito aos direitos humanos, em garantir privacidade e segurança. Uma sociedade livre precisa ser uma sociedade segura, né? Não tem uma liberdade que não seja com segurança. E aí, logicamente, o direito está buscando estas respostas. Há muito tempo que o direito precisa conseguir ter certeza que a pessoa é a pessoa. Então, esse modelo forte de identidade e autoria é um desejo antigo do direito e da própria sociedade, que agora, com mais tecnologia, que você possa usar, inclusive, com biometria facial, você possa alcançar a satisfação dessa expectativa antiga do direito. Há necessidade de que você possa ter registros imutáveis de fatos, para que você consiga ter certeza de que aquele documento está guardado íntegro no tempo. Isso é uma coisa que o blockchain está trazendo de possibilidade. Mas também tem coisas que as pessoas fazem e se arrependem e são perdoadas, pagam uma punição e, portanto, tem que ter o direito de esquecimento. E aí o direito digital também está buscando atender essa necessidade. Como fazer a internet esquecer de você, né? Tecnicamente falando, como deixar uma coisa no passado. Isso é algo objeto de estudo, de análise, não existe uma resposta simples que esteja apenas dentro da tecnologia ou apenas dentro do direito. Isso são questões extremamente relevantes. Até hoje se busca uma forma de conseguirmos nos proteger da má-fé. Então, será que vamos conseguir desenvolver uma tecnologia à prova de má-fé? Que eu tenha certeza que a pessoa do outro lado da tela está falando a verdade? Ela é quem ela disse ser? Então, essas também são buscas atuais, porque tudo aquilo que puder trazer mais segurança jurídica para as relações das pessoas vai acabar contribuindo para a qualidade de vida numa sociedade civilizada, que consegue viver e conviver dentro de parâmetros de ética, dentro de um comportamento saudável, um comportamento seguro. Mas o que nós vemos hoje é que, devido ao alcance de muita tecnologia, muita liberdade e informação gera também poder, tem-se tido situações que a gente chama pendulares. Então, tem sido para os extremos. E um dos efeitos colaterais disso, só para dar um exemplo, é o que fazer com as fake news. Aí, de novo, volta lá para a prancheta, volta lá para o estudo. Outro assunto que o direito digital está tentando responder, né? Afinal de contas,
né? Uma fofoca e um exagero sempre aconteceram. Mas agora, nessa dimensão, com alguém podendo construir perfis falsos, usando robôs, para que aquele perfil vá curtir aquela pessoa e pareça que aquela pessoa é muito legal, ou aquele perfil vá odiar aquela pessoa, um perfil de hater, e assim parece que aquela pessoa é horrível. Ou seja, como conseguir trazer uma situação de proteção jurídica para coibir esse tipo de situação, né? E ela não está no campo apenas de se criminalizar. É crime, pronto. Porque até a redação criminal dos crimes mais específicos de internet, de digital, são redações assim que exigem uma técnica de escrita mais aprimorada. Só para dar um exemplo, nós ainda temos o desafio de conseguir enquadrar o furto de dados. O artigo 155 do Código Penal diz que furto é tornar indisponível coisa alheia móvel. Mas se alguém hoje chegar, né, e copiar e colar numa base de dados, levando no pendrive embora alguma coisa, ela copiou, mas deixou. Ela levou, foi uma reprodução da base. Você tem dificuldade de tipificar aquilo como furto. Se ela tiver tido um acesso indevido, violando um sistema de segurança, você vai poder enquadrar num crime de invasão, 154A do Código Penal, mas não em furto. Se ela pegar e bloquear aquela base de dados ou apagar, tornar indisponível, aí você consegue colocar como furto. Mas se ela reproduzir e levar embora, deixando do jeito que estava, o que muitas vezes aquele que foi furtado da base de dados vai demorar para perceber que isso aconteceu, você tem dificuldade de ter um enquadramento criminal a respeito dessa conduta. No Brasil, a mesma coisa está acontecendo com um crime de fazer vírus de computador. Há países como o Japão que já conseguiram fazer uma atualização de uma lei que conseguisse realmente fazer vírus de computador um crime grave e está com uma redação bem escrita. Aqui, nós colocamos o vírus de computador dentro do tipo penal de invasão, quando ele é usado para burlar o mecanismo de segurança, mas não simplesmente quando ele é um arquivo malicioso com a intenção de obter informações ou de encerrar um sistema ou alguma outra coisa que não esteja relacionada ao crime de invasão. Então, conforme nós vamos olhando todas essas evoluções do ponto de vista da técnica, dá para ver que temos muita coisa ainda a aprender, a estudar, a melhorar, a evoluir. A transformação digital não para aqui, ela está só começando. E com ela, o direito digital também. É por isso que com muitas obras que eu já tenha publicado, tenho livros publicados com a Thomson Reuters, por exemplo, para tentar trazer um pouco mais de conhecimento compartilhado para o mercado, volta e meia eu me pego de novo olhando para aquela matéria e vamos reestudar o caso. Recentemente tive a grata satisfação de ter uma menção de um dos meus livros numa decisão do ministro, Paulo de Tarso Sanseverino, numa decisão a respeito de executividade de títulos digitais, entendendo que um contrato eletrônico assinado digitalmente, a testemunha é a máquina, então não caberia ali ter que exigir a assinatura de uma outra testemunha humana. Dá para você capturar o MAC address daquela máquina, números de IP e assim por diante, e fechar isso dentro de um log que consiga trazer que máquina viu, ou seja, que testemunha viu o fato jurídico acontecer, aquele negócio jurídico acontecer. Então é com muita alegria de verificar que se nós lá atrás dissemos que estamos evoluindo de um suporte físico-papel, que é uma tecnologia, para dar a materialização dos documentos para o suporte físico-digital, que é um upgrade tecnológico, que a gente possa, nesses novos títulos digitais, trazer as garantias da executividade. Porque isso é fundamental para que a gente possa evoluir na matéria de estudo das relações comerciais, dos títulos de crédito digital. A criança que nasce hoje, que já é considerada uma criança pós-millennium, provavelmente vai viver uma relação em que tudo está digital na vida dela.
Amigos são digitais, seus perfis são digitais, identidade é digital, o dinheiro é digital, seus bens são digitais. Até mesmo dentro do direito de família, há hoje um capítulo do direito digital só para falar da herança digital. Então, eu espero que você tenha curtido esse resumo sobre o direito digital, as novas regulamentações e o quanto, com toda essa transformação que a sociedade está passando, o direito vai caminhando junto e vamos fazendo um upgrade, porque a sociedade precisa evoluir e o direito evolui junto com ela.